Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando pela primeira vez no canal, sou pastora Nilza e estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Estamos aqui para meditarmos nessa palavra. Agradecemos o Senhor por um novo dia. Agradecemos o Senhor por estarmos aqui, por podermos juntos compartilharmos a palavra. Eu quero dizer para você que chegou aqui pela primeira vez, não foi um acaso. O Senhor tem um propósito. Quando você clicou nesse vídeo, o Senhor tem um propósito. Ele pretende falar com você através dele. Que você fique ligado nesse momento. Que você medite nessa palavra. O que falar o seu coração, o versículo que falar o seu coração. Medite o dia inteiro. Aquilo que ficar bem forte no mais profundo do seu ser. Que você possa meditar o dia inteiro. É o Senhor falando contigo. Hoje nós vamos estar meditando na criação do ser humano. E onde a palavra do Senhor, ela nos fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Fala assim: o mesmo Deus de paz vos santificou em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele criou o homem, um ser trino, espírito, corpo e alma. E a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, ele fala o vosso espírito, alma e corpo. Por que espírito, alma e corpo? Porque o espírito, ele tem contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque ele é um espírito. A alma tem contato com o mundo intelectual e emocional. Tudo que você aprende é alma. Tudo que você aprende vai para a mente que é a sede da nossa alma. Tudo que você sente é alma, é emocional. E o corpo? O corpo tem contato com o mundo físico. É através do corpo que você vê tudo aqui na Terra, que você faz tudo aqui na Terra. Então, essa ordem, ela revela a ordem da importância de cada dimensão do homem. O espírito é importante, a alma é importante, o corpo é importante. O homem é um espírito. O homem possui uma alma e habita em um corpo. O homem é um ser espiritual criado à semelhança do Pai. Nós temos a palavra do Senhor que nos revela isso. Lá em Gênesis 1:26 a 27, está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem e semelhança de Deus. Espírito. Lá em João 4:24, fala: Deus é Espírito. Então, nós somos feitos a imagem e semelhança. Aqui Deus está falando do homem. A imagem e semelhança, porque por isso vem nessa ordem: espírito, alma e corpo. Então, Deus criou o homem, a imagem dele, espírito, porque Deus é espírito. Deus colocou no homem uma alma. O que é isso? Ele colocou uma alma, onde o homem pode sentir tudo, o emocional. Então, a alma é emocional. Ela é intelecto. Por ela você aprende tudo. O homem interior é o verdadeiro homem. Então, não é o seu corpo. Não é o seu corpo. É o seu espírito. Somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo. 2 Coríntios 4,16 está escrito: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, nós sabemos que o nosso homem exterior, que é o corpo físico, ele fica doente, ele machuca se você bater em algum lugar, ele é frágil. Mas o interior não. O interior continua intacto. Há um homem interior e há um homem exterior. O homem exterior não é o verdadeiro, é apenas a casa que você habita. O seu corpo físico é a casa que você habita. E o que acontece? Uma casa, se você deixar ela muito tempo sem uma pintura, se essa casa for feita e você não terminar ela, não pintar, o que acontece com ela? Ela vai se arruinando. Assim também é o nosso corpo físico. Se não cuidarmos dele. Para cuidarmos dele, nós vamos ao médico, para que o médico veja como que está, o que está acontecendo com o nosso corpo físico. Não é você que adoece, é o seu corpo físico que adoece. As enfermidades vêm para o corpo físico. Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico em todos os sentidos, porque precisamos dele para vivermos aqui na Terra. Não tem como vivermos aqui na Terra a não ser pelo corpo físico. Por isso o Senhor nos deu, para ser a nossa moradia terrena. De tanto o que acontece quando o nosso corpo vai se arruinando? Às vezes o que? Vem uma enfermidade, né? Vem uma enfermidade mortal. O que acontece? A gente morre, acabou. Não tem mais como vivermos aqui na Terra. Porque é através dele é que vivemos. Então isso se chama morte. Quando o corpo físico não está suportando mais nos carregar aqui dentro. Então,
aprendemos aqui na palavra de Deus. Há um homem interior e há um homem exterior. Que o homem exterior não é o verdadeiro, é apenas a casa que você habita. O homem interior é o eu verdadeiro, que nunca envelhece e é renovado. Ele é o homem espiritual. Ele é o homem espiritual, esse pode ter contato com Deus. Paulo também faz distinção entre o corpo carnal e o espírito humano nas seguintes passagens. Filipenses 1, 23, 24. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que ele tinha um desejo imenso de ir para Jesus. Então, para ele ir para Jesus, o que tinha que acontecer? Tinha que morrer. Para sair desse corpo físico. Né? Então, somente quando esse corpo físico ele entra em ruína e não suporta mais o ser humano dentro dele, ele morre. E aí não tem como o espírito ficar mais nele. Então, quem que morre? O homem? Não, o corpo. A casa. É como quando você está numa casa. Vamos dar um exemplo melhor. Quando vem o enchente, que a casa não está no lugar muito confortável, e essa enchente derruba essa casa. Então, o que acontece com o nosso corpo físico? Ele é derrubado. Ele é derrubado por uma enfermidade, ou ele é derrubado porque chegou a hora, né? Com o passar dos anos, ele vai se enfraquecendo. Por quê? É uma casa. Ele vai se enfraquecendo. E é uma casa assim, frágil. Nós sentimos dores se nós batermos, né? Nós não aguentamos uma batida muito forte no nosso corpo, então ele é frágil. Mas forte o suficiente para nos segurar na terra o tempo que o Senhor quer. Né? Então, o apóstolo Paulo ele fala que, olha, eu quero ir estar com Cristo, eu quero voltar para casa. Mas por vocês eu quero estar aqui. Por quê? Porque ele queria estar falando de Deus para essas pessoas. Ele queria ser instrumento nas mãos de Deus para que essas pessoas pudessem receber do Senhor. Ele sentia prazer de fazer isso. Eu quero ir embora para estar com Jesus. Mas quero continuar vivo para estar contigo. Para passar mais para você desse Deus que eu conheço. Então, quando ele estava falando assim, ele estava falando da morte física. Nesse texto que acabamos de ler. Quando o corpo físico do homem está morto na sepultura, o espírito continua a viver. Quer dentro do corpo, quer fora do corpo. Paulo continuaria a viver, pois o espírito é eterno. O homem é eterno. Quando morremos aqui na terra, nosso corpo morre e vai para a sepultura. Mas o nosso espírito permanece vivo. Outro texto que nos fala dessa mesma verdade é a Epístola de Pedro, onde está escrito em 1 Pedro 3, de 3 a 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado do cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior
do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é o grande valor diante de Deus. Então, Pedro está falando aqui, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Quem é a esposa? A esposa somos nós. Né? Nós somos a noiva, a palavra fala, nós somos a noiva de Cristo. Então ele falou, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Então não seja o meu adorno o que eu faço no meu corpo físico, uma roupa bonita, né? Um cabelo bem penteado, um cabelo, né, bonito, bem escovado. Ele continua aqui, né? Aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração. Então, nós podemos estarmos bonitos, lindos por fora, sim. Uma roupa bonita, né? Mulheres, um brinco bonito, um colar. Nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos embelezar o nosso corpo. Mas o nosso espírito tem que estar lindo e maravilhoso para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Nós temos que cuidar do nosso espírito, como nós cuidamos do nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do nosso espírito, que é a morada do Senhor. O corpo é a nossa morada. O nosso espírito é morada do Senhor. O nosso espírito é morada do Senhor quando nós convidamos Ele para entrar. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a essa terra, Ele preparou. A palavra do Senhor, ela nos fala que o espírito estava morto, mas ele reviveu quando Jesus pagou um preço na cruz do Calvário por nós. Quando ele morreu no nosso lugar, o nosso espírito reviveu. E o nosso espírito, ele fica pronto para receber a presença do Senhor. E isso só acontece se nós abrirmos a porta do nosso coração. Aí o Senhor entra. Então, o nosso espírito se torna casa, morada do Senhor. Morada do Senhor. Então aí o que acontece? Passa dois seres a viver dentro desse corpo. Nós, que fomos feitos à semelhança de Deus, e aquele Espírito Santo, tão santo que você convidou para entrar no seu coração. Que você convidou pelo confessar, que a palavra do Senhor nos manda confessar, que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Aí nós aceitamos, eu aceito Jesus, quando nós falamos, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Quando falamos que aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, nós estamos dizendo a Deus, pode entrar aqui, fica comigo. Pode entrar aqui no meu ser. Fica comigo, eu quero estar contigo o tempo todo. É dessa forma que Deus vem morar no nosso coração. Quando Jesus estava para subir aos céus, ele falou com os discípulos, não queriam separar de Jesus, mas Jesus falou com eles, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ser glorificado para que o Espírito Santo venha morar em vocês. Então, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele é a porta. E quando nós o confessamos como Salvador de nossas vidas, a porta do nosso coração se abre. Jesus Cristo, Ele é a porta de entrada para os céus. E Jesus Cristo, Ele é a chave que abre a porta do nosso coração para que Deus venha morar dentro de nós. Então, quando eu confesso como Salvador da minha vida, como a palavra me manda,
Confessar Jesus Cristo como Salvador de minha vida. Quando eu falo, Deus, eu aceito. Eu aceito que tudo que Jesus veio fazer aqui, ele fez para me salvar. Nós estamos confessando ele como Salvador de nossas vidas. Então, a porta do nosso coração se abre. E o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Aí passa a viver dois seres nesse corpo físico. Dois seres. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: posso viver nesse corpo ou posso partir e estar com Cristo. Mesmo sem o corpo, o que indica que ele não era o corpo em si, mas o espírito que estava dentro desse corpo. Paulo, ele chama de homem interior. Pedro chama de homem interior do coração. Quando a Bíblia fala de coração, está falando do espírito. Quando ele fala, o coração está endurecido, ele está falando o espírito está endurecido. O espírito está endurecido contra as coisas de Deus. Por quê? Porque o espírito já está pronto. O espírito já está preparado para poder receber. Mas ele fica endurecido. Por quê? Porque aí ele olha para o exterior. Ele olha para o exterior. Porque existem princípios. Com Deus existem princípios que temos que guardar no nosso coração e temos que obedecer. E muitas vezes não queremos obedecer esses princípios. Então achamos difícil. Por quê? Porque estamos olhando para o corpo físico. O que vai poder ser feito no corpo físico, o que não vai poder ser feito. Nós estamos preocupando com o interior, quando nós não queremos Deus em nossas vidas. Quando nós não queremos que a porta do nosso coração seja aberta para que Ele possa entrar. O espírito humano e o novo nascimento. Nós vamos parar por aqui. Mas no nosso próximo encontro, nós vamos estarmos falando do espírito humano e o novo nascimento. Nós vamos orarmos nesse momento. E você vai estar meditando nessa palavra. Você vai estar meditando. Aprendemos que somos espírito. Possuímos uma alma. E moramos em um corpo. Nós somos um espírito que possuímos intelecto, porque a alma é intelecto. Possuímos emoções, porque a alma se emociona. Tudo relacionado com emoção acontece na alma. Possuímos um corpo físico, porque é a casa que precisamos para viver aqui na Terra. Esse é o homem, feito de imagem e semelhança de Deus. Vamos estarmos orando nesse momento para que o Senhor possa nos ajudar a entender o que a palavra está passando para nós hoje, amém? Vamos lá, grandioso Deus. No nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da tua graça nesse momento. Nós hoje, ó Deus querido, aprendemos um pouco de nós mesmos. Como o Senhor nos criou. O que existe em nós. Quem somos nós. E no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da tua graça nesse momento. E pedimos do Senhor que o Senhor nos ensine, Pai. Nos ensine a viver na tua presença.
Nos ensine a cuidar bem de nós mesmos, a cuidar do nosso espírito, que é o nosso homem interior, onde o Senhor habita. Aprendemos que o Senhor habita dentro de nós. Que Jesus, quando ele pagou um preço na cruz, ele nos deixou prontos para receber o Senhor dentro de nós. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha nos capacitar a entender isso, para que não vivamos sozinhos nessa terra, mas que possamos deixar que essa porta do nosso coração seja aberta para que o Senhor entre e viva conosco. O Senhor nos deixa pronto, Deus, porque o Senhor nos deixa vivos. O morrer de Jesus nos dá vida. Quando ele morreu, quando ele subiu naquela cruz, era para que eu tivesse vida. Quando ele ressuscitou, ressuscitei com ele. O meu espírito voltou a ter vida. E aí ele ficou pronto para receber o Senhor dentro de mim. E eu te peço nesse momento, me ajude a entender isso. Porque aí eu não serei mais sozinho nessa terra. Eu vou ter alguém dentro de mim com quem vou poder conversar, que é o Espírito Santo, a quem vou poder contar tudo, que é o Espírito Santo. E peço a ti também, Senhor, que o Senhor me ajude a estar compreendendo, porque eu tenho um intelecto. Me ajude a compreender. Que venha para mim o que o Senhor está me ensinando. E também eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo equilíbrio às minhas emoções. Porque a minha alma também é emoção, eu posso sentir. Eu posso sentir, por isso eu tenho que decidir tudo. Por isso eu posso decidir, porque eu posso sentir. O Senhor me deixou livre para decidir, para tomar atitudes. E a atitude que eu tomar, isso eu vou ter. Por isso, Deus, me ajude a tomar a atitude certa. No nome do Senhor Jesus. E que eu possa cuidar bem do meu corpo físico, que é a minha casa terrena. Mas que eu não venha dar tanta importância a ele. Mas que eu possa dar importância ao espírito. Porque esse voltará para casa. É no nome do Senhor Jesus que estou orando, ó Pai. E aguardo pelo mover do Senhor. Aguardo que o Senhor venha trabalhar de uma maneira grandiosa no mais profundo do meu ser. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro te agradecendo por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em minha vida. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia. E até o nosso próximo encontro, que vamos estarmos falando do espírito humano e o novo nascimento. Amém? Deus seja contigo nesse dia. E até o nosso próximo encontro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.